Boa tarde, queridos alunos, boa tarde, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. É um grande desafio a mais para a gente, né? E uma satisfação muito grande também. Aí para a turma de Joca, nosso boa tarde, para a turma de Queimada Nova, né? A turma aí de Coronel, como é que chama, hein? José Dias, né? O Coronel José Dias, com a turma de Parnaíba, de Ribeira do Piauí, Francinópolis, Floresta do Piauí. Muito bom estar com vocês, tá? Então, veja só. Hoje nós vamos estar começando a trabalhar com vocês a segunda parte da ética empresarial, mais precisamente nós vamos ver a parte do desenvolvimento e implantação de um código de conduta, né? Então, está aí o nosso objeto de conhecimento para a gente. Desenvolvimento e implantação do Código de Conduta Empresarial, né? Nada mais é, pessoal, do que é um código de ética, né? Mas chama de Código de Conduta para não chamar um código de ética e tal, né? E o nosso objetivo é demonstrar a importância do código de ética de empresas, para as empresas, e possibilitar a compreensão dos seus componentes essenciais. Está aí o nosso objetivo também, beleza? E aí, ó, as competências que a gente espera ao final da aula de hoje, que vocês já tenham essas competências aí, né? Compreender a importância para as instituições, saber como criar e incentivar ambientes éticos para desenvolvimento e implantação de código de ética, de conduta, código de conduta corporativo, e conhecer os componentes tradicionais para a elaboração dos códigos de conduta corporativo e compreender como desenvolver os códigos respeitando as 5 dimensões da ética empresarial, né? Muito bom, é isso? Muita coisa para aprender, né? O nosso boa tarde aí para Mendes Vasconcelos, outro boa tarde para Natalice, boa tarde aí também, para todos vocês aí. Olha, pessoal, a turma de Luzilândia também está aí. Muito boa tarde para vocês também, a turma de Luzilândia. E olha lá, né? Sempre assim. Vamos agitar bastante esse chat, tirar dúvidas, perguntar bastante, tá certo? Vamos perguntando bastante aí para que a gente possa desenvolver bastante mesmo esses nossos conhecimentos, né? Então, vamos lá. Antes da gente começar, né? Antes da gente começar, sempre a gente está trazendo, a gente deixou na aula passada algumas questões. Então agora, pessoal, vamos conferir aí o gabarito. A gente deixou essas questõezinhas aí. Em relação à ética, é correto afirmar, aí tem várias, as 5 alternativas que ficaram aí da aula passada. Qual é a resposta, pessoal? Vamos lá no chat aí, pessoal. Vamos movimentar mesmo aí. Vamos colocando aí as respostas. Gabarito aí pra gente. Vamos lá, né? Com relação à ética, é correto afirmar o quê? Vamos supor que vocês estão fazendo uma provinha. E aí caiu essa questão aí. Qual é a letra? Vamos lá. A equipe técnica aí. Vamos testar aí o chat para ver se está funcionando? Vamos ver aí se está funcionando mesmo, a turma do YouTube aí, vamos checar esse chat aí para ver se está funcionando. Testado, a técnica está dizendo que está tudo ok, sem problema. Do problema técnico, né? Agora está faltando vocês digitarem a resposta. Pessoal, basta colocar assim, e a letra correspondente, suficiente, não precisa escrever muita coisa. Quem estiver assistindo pelo celular também pode colocar a resposta aí para a gente. Então, estou vendo aí, tem algumas respostas, então vamos conferir o nosso gabarito. Vamos gabaritar aí, letra C, né? Em relação à ética, é correto afirmar que consiste em algo que muda conforme a necessidade, né? Então, veja só, aqui, pessoal, vocês podem ver o seguinte, olha aí, por que as outras estão erradas, né? Conceito estático, não é? Cada pessoa deve possuir sua ética. Não tem que se preocupar com a dos outros, né? Tem sim que se preocupar. Não varia conforme o tempo ou conforme o ambiente, varia sim.
Tá? E aí também a ética não possibilita uma melhor vida em grupo? Claro que, né? Ah, vi aí, né? Letra C, né, Joca? Ah, bom, Joca, é Joca Marques, né? E aí, temos aí, qual é a origem da palavra ética? Basta botar o país, né, pessoal? Basta colocar o país aí, para a gente ver direitinho, se vocês estão por dentro. Vamos lá? Olha, a turma do YouTube aí, pode colocar também. Então, estou vendo aí, está tendo algumas respostas, tal, direitinho. Então, vamos aqui, então, conferir o gabarito. Tem origem grega, da palavra ethos, que significa modo de ser e representa as características de um grupo. Agora é o seguinte, pessoal, assinale a frase falsa. Tá? É muito importante, pessoal, vocês responderem essas questões, porque vai aprendendo, né? Vocês vão exercitando até para poder fazer o Enem, ou então algum concurso, né? Preste atenção sempre nos comandos, né? Olha aqui, o comando aqui está pedindo aqui, o que é falso. Né? E quando vocês olharem assim, tiver uma pergunta do que é falso, prestem atenção, inclusive, na forma como está sendo escrita, porque pode, às vezes, a gente, o avaliador, né, pode até estar colocando alguns erros grosseiros, né, de semântica, de gramática, de coesão, tá? Então, lembre-se das questões dos aspectos portugueses, que às vezes o avaliador coloca assim, né, até para dar uma dica, alguns erros grosseiros na escrita, que isso aí ajuda muito. Tá? Então vamos lá, qual é a letra? Questão número 3. Letra? Vamos lá? Vamos aqui, né? Vamos ver aqui então, pessoal. A área das ciências, de ciências sociais estuda a vida social de indivíduos e de grupos. Perfeito, né? Perfeito isso aí, né? Não tem nada falso aí. O conceito de ética evoluiu na história e pode ser considerado caráter também. Perfeito, né? Ética é um reflexo da época, da sociedade, do avanço tecnológico, das relações e ações individuais, enfim, do desenvolvimento de toda a sociedade, também perfeito, sem nenhum problema. A ética influencia a legislação e muito, né? Tá aí Ribeiro Gonçalves também colocou no gabarito. Pessoal, a ética não tem relação com a filosofia? Claro que tem, né? Então, tá aí o nosso gabarito dizendo que a falsa que não tem relação com a filosofia. Aí nós colocamos aí 3 questões, porque essas 3 questões aí estão muito relacionadas uma com a outra, por isso a gente colocou, né? Quais são as 5 dimensões da ética corporativa? E aí, vamos gabaritar também? Então, vamos lá, né? De repente, né, o avaliador pode colocar uma questão, né? Pode colocar uma questão que aborda, né? Essas 3 questões aí, ao mesmo tempo, uma questão só. Então, quais são as 5 dimensões? Nós podemos dizer para vocês aí, né? Olha aí, colocando a solução, sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. E aí, pessoal, as 2 outras questões, né? Uma está falando dessas dimensões, uma em relação à abordagem e a outra nas dimensões operacionais de desenvolvimento. Então, pessoal, é só separar aqui, né? Vamos pegar aqui, vocês podem fazer assim, pegando as mesmas aqui, é só passar um traço aqui no meio, separando, está respondida as 2, né? A abordagem é sustentabilidade, respeito à multicultura, e já as dimensões operacionais está relacionado ao aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Né? Por isso a gente colocou as 3 questões juntas, porque aqui já está, é só fazer essa divisão aqui no meio,
Coloquei aqui. Vamos apagar isso aqui e vamos colocar de forma diferente ali. Só fazer um risco aqui e aqui outro aqui. Temos os dois grupos. A abordagem está aqui e as dimensões operacionais estão aqui. Beleza? Muito bom. Estou gostando de ver aí as respostas aparecendo. Olha aí. Aí, cite desafios das empresas em relação à ética. Temos aí muitos desafios pela frente, né? Quando se fala em ética, eu vou dizer para vocês, tem gestor, tem empresário, que quando se fala em tratar questões éticas dentro da organização, se tremem todinho, né? Já ficam logo nervosos, porque pensam que vai ser uma coisa que vai dar prejuízo para eles. Só pensam, né? E aí? Pessoal, basta citar aí, né? Alguns desafios, não precisa ser todos, né? São vários os desafios. Então, vamos gabaritar aqui para vocês, que vocês possam ter aí a solução. Vê aí, né? Temos vários desafios, né? Elaboração e revisão de políticas internas, elaboração e revisão de código de conduta empresarial, revisão de processos produtivos certificados em forma de preservar o meio ambiente, desenvolver formas éticas de avaliação dos profissionais, rever estratégias de marketing e forma de relacionar com a sociedade, inclusive a parte interna da organização, analisar os meios de comunicação, elaborar os relatórios e demonstrativos, né, a contabilidade nos relatórios contábeis, ou os demonstrativos financeiros, como se diz, para divulgar as práticas éticas, e desenvolver e aperfeiçoar ações sociais. É muita coisa, né? Tem muitas coisas aí, né? Então, pessoal, aí, né, muito bom conhecer esses desafios, porque esses desafios aqui, pessoal, na prática vocês vão estar vivenciando eles, tá? Agora sim, para vocês fazerem uma citação aí, cite possíveis situações novas que exigem reflexão sobre a ética, podendo impactar em medidas corporativas internas e mudanças legais. Aqui, pessoal, só citar algumas situações, né? Para ver bem direitinho. Fizeram aí? Ô, professor, muita coisa para escrever. Eu confiro aqui o gabarito com o senhor aqui. Então, confira aí o gabarito. A gente colocou aqui uma resposta padrão. E aí vocês conferem aí, que eu coloquei até um pouquinho mais extensa, né? Mas é bom vocês terem aí. E há várias situações novas, como utilização de computadores, né, da empresa para atividades pessoais ou inadequadas, fraude na internet, plágio na internet, novos produtos eletrônicos ou outros que necessitam descarte adequado, mudanças legais que exigem nova postura ou políticas, necessidade maior de realização de ações sociais ou de cidadania, assédio moral, sexual, discriminação racial, social, aspectos que décadas anteriores não tinha legislação específica ou não era nem sequer percebidos pela sociedade. Tinha muitas dessas coisas aí que nem percebido pela sociedade era, pessoal, mas estava acontecendo, tá? E aí, para marcar a alternativa aqui agora também, veja assim, o comando, né, assinalar a alternativa falsa. Vamos lá? Qual o gabarito da letra, a questão número 9? Só pegando aí a falsa, né? Qual é a letra? Vamos lá conferir o gabarito, então. Gabarito é letra A, né? A falsa, né? A sociedade não cria novas situações, logo
a ética é estática. Nós estamos falando desde o tempo aí que a ética é dinâmica, tem a dinâmica, por exemplo, e também a sociedade vem sempre criando novas situações, né? Veja só, né? Até certo tempo, né? Nem se comentava a respeito dos casamentos aí homossexuais, nem se comentava, situação nova, né? Criada pela sociedade. Não se comentava, né? Questões de aborto, acontecia, mas não se comentava, né? Então, a sociedade trouxe essas novas mudanças e a ética também não é parada no tempo, né? E a questão 10 aí, quais os 3 aspectos do tripé da sustentabilidade? Quais os 3 aspectos da tripé da sustentabilidade? Então, podemos gabaritar, pessoal? Então, vamos gabaritar aqui para vocês aspectos ambientais, sociais e econômicos. Muito bom, tá? Beleza? Então, falar em sustentabilidade, nós temos que falar em questões, aspectos ambientais, sociais e econômicos. E temos as interseções deles, né? Que a interseção dos 3 acaba sendo a sustentabilidade. Aí, ó, que é exatamente essa questão agora, que são as interseções, né, do tripé da sustentabilidade, né? Vamos confirmar aqui essa interseção. E aí nós podemos colocar como solução aí para vocês gabaritarem, conferir o gabarito. Ambiental mais social, da socioambiental. O social mais econômico, da socioeconômico. A econômica mais ambiental, da ecoeficiência. E quando nós combinamos 3, né? Aí nós temos, combinamos aí o ambiental, social e econômico, nós podemos dizer da sustentabilidade organizacional. Beleza? Muito bom. Muito bom. Vamos em frente, então. Aí, trouxemos aí para vocês também, né? Deixamos aí na aula passada quais os princípios, né, básicos da governança corporativa, né? Pessoal, é só os básicos, tá? Não precisa pegar todos os princípios da governança, não. Só os básicos. Vamos lá? Conferindo o gabarito? Transparência, equidade, prestação de contas ou accountability, responsabilidade corporativa. Tá? Facinho, tranquilo, né? São os princípios básicos, né? Transparência, não fazer coisas escondidas, né? Dar tratamento equitativo para as pessoas, né? Aí, em todas as situações. Prestação de contas, né? Se eu usei, principalmente se é um gestor público, né? Prestar conta do que fez com o recurso. E ter a responsabilidade corporativa, assumir realmente as responsabilidades. Então, a partir daqui, nós podemos começar agora a conversar um pouco mais sobre ética, né? Colocando aí para vocês que a ética deve ser reintegrada a todo o processo, né? Vamos ver quais são os aspectos fundamentais para ter a ética integrada a todos os processos. Um dos aspectos fundamentais da ética é a necessidade de utilização de maneira integral, né? E a integração abrange os aspectos temporais. Abrange aspectos temporais. Todas as áreas internas, então, são todos os departamentos, área da produção, marketing, venda, contabilidade, todas as áreas, todos os setores, né? Também abrange, né, ambientes internos e externos, e também todos os níveis, né, hierárquicos, desde o presidente, o dono da empresa, até o funcionário que ocupa a posição mais simples dentro da organização. E todos os agentes da cadeia de produção. Aí se inclui também
o que a gente chama de stakeholders, né? Que pode pegar aí todas as pessoas, né? Funcionários, fornecedores, clientes, né? E outras partes interessadas também, como governos, instituições financeiras, tudo que possa estar interessado na organização. Vimos então que a ética, né? Um dos aspectos fundamentais é ela abarcar todas as áreas e todas as pessoas que possam estar envolvidas, né? Detalhando para vocês aí os aspectos temporais, né? Nós podemos dizer que ética não pode estar limitada somente a uma época, uma determinada época. Elas têm que estar presentes em todos os tempos, né? Vamos colocar aqui também alguns exemplos para vocês de uma atitude antiética. Uma empresa que busca crescer, né? Na aceitação do público interno e externo e realiza determinada campanha ética durante determinado mês do ano. Então ele fez a campanha aqui, ó, em determinado, aqui a campanha em determinado mês do ano, né? Observa, porém, que depois que se termina, né, a campanha, acabou, né? Aí não estão fazendo coisas totalmente diferentes. Toda aquela campanha que se teve, né? Vamos preservar o ambiente, então vamos fazer uso apenas de copo descartável, somente um, não sei o que e tal, vamos trazer, então. Passou aquele período, a gente vê aquela pessoa, toma um copinho de café, joga fora, toma um copo d'água, joga fora, daí a pouco outro de novo, outro de novo, outro de novo. Quando vai ver, né, cadê o princípio lá, né, dos aspectos ambientais? Cadê a dimensão ética? Ou então está no período de campanha, né, lá na campanha de ética, todos os funcionários são contratados com carteira assinada e tudo mais. Aí terminou o período, né, contrataram lá um jovem aprendiz, ou então um jovem aprendiz, né? E aí, terminado o período da campanha, taca esse jovem aprendiz para realizar a função de um profissional mesmo, e por aí vai. Também temos aí a questão de um gestor, né? Ao assumir uma nova unidade, tem dificuldade para promover as políticas éticas, né? Mas com o passar dos anos, né, a prática não é condizente com a teoria, né? Começou lá, né, teve a certa, né, implantar uma política ética, divulga, mas aí depois ele começa a agir de forma que está totalmente contra, né, a teoria ética. Então nós temos que a política e a prática da ética corporativa deve ser contínua, inclusão e mediante também inclusão, né, de treinamentos periódicos e em diversas situações, né? Então aqui ó, a política, né, a ética corporativa deve ser contínua, inclusive com treinamentos periódicos ou em situações específicas, como o ingresso de novos profissionais. Então, pessoal, o ingresso de novos profissionais, uma das primeiras coisas que o gestor deve passar para as novas pessoas que estão sendo contratadas é exatamente o código de ética, né? Pessoal, mas aí acontece também, tem muitas organizações, né, que contratam o camarada, né, e dizem assim, ó, o código de ética está aí, ó, vai no armário aí, pode pegar aí. Não, não é bem assim não. Tem que, né, ter uma conversa, explicar direitinho, fazer uma apresentação para que ele possa compreender mesmo o quanto é levado a sério. Porque se disser que está ali, eles vão saber, não leva a sério esse negócio aí. Envolvimento de todas as áreas internas, né? Aqui, pessoal, sem exceção, todas as áreas devem, né, passar a agir de forma ética em todos os ambientes da organização, né? Por exemplo, aí temos uma atitude antiética, né? Vamos ver aqui, uma atitude antiética.
Uma indústria adota uma postura ética para produzir seus bens e serviços. Então, aqui, ó, tem uma postura ética para produzir, né? E divulga o significado. Porém, tem problema em respeitar as leis trabalhistas. Diz, não, meus produtos agora são todos eles ecologicamente produzidos, não sei o que e tal. Eu fiscalizo para ver, inclusive, a origem do material, da matéria-prima, rastreando e tal, e coloca lá, o negócio está tão bonitinho no processo produtivo, mas não paga nem o salário mínimo para as pessoas que trabalham. Ou então nem assina a carteira de trabalho. E aí vai. Ou então paga salário incondizente. Outro aspecto fundamental, né, está relacionado aos ambientes interno e externo, né? Veja só, pessoal. Podemos dizer assim, os profissionais têm todas as características pessoais deles, né? Bem íntima, individual, né? Mas ele representa a empresa, né? Principalmente quando há identificação com a corporação, né? E aí você pode ter pessoas, né, que pode estar com atitudes antiéticas, mas está lá utilizando um uniforme, ou então um crachá, ou então pode ser uma figura pública, né, um agente público, e ele está agindo de má fé, ali com antiético. Nós tivemos casos aí, né, recentemente, aí está até entrando nos processos aí no judiciário, em fase em fase judicial aí para fazer o julgamento, de pessoas que deveriam estar zelando por isso, como promotores, né, juízes. Às vezes temos até gestor público, né, com posturas antiéticas. Durante a pandemia tivemos casos aí de camarada que chegou e o policial, né, fiscalizando lá, cumprindo a missão dele, o camarada pegou, rasgou a multa, né, chamou o camarada não sei o quê, né? Temos também alguns exemplos aqui também, que a gente pode colocar para vocês, de atitude antiética em relação ao ambiente interno e externo. Temos aí situações de algumas atletas, né, figuras consideradas aí públicas, né, famosos. E aí, o que acontece? O camarada... Tem agora um caso lá no Rio de Janeiro, né, de um modelo... Eu não sei como é que vai ficar a situação dele, né? Um modelo que saiu lá com uma moto em alta velocidade na Avenida Beira-Mar e atropelou uma criança, um adolescente, chegou a matar a criança, né? Será que a vida dele, né, está independente disso? Atitude inadequada, né? Provavelmente ali as empresas o público, né, vai associar aquele camarada lá, a marca que ele estiver divulgando, provavelmente vai ter um problema sério na carreira dele. Tivemos no caso aquele goleiro do Flamengo que foi lá, inclusive condenado lá pela morte da esposa. Imediatamente, uma das primeiras coisas, né, o clube cortou o contrato, rompeu o contrato, porque pensou, opa, não vou associar uma pessoa que com a marca do clube. E assim vai, ninguém quer ter isso, tá? O público mesmo vai dizer, opa, se a empresa apoia uma pessoa que é antiética, provavelmente essa empresa também é antiética. E aí cai fora, né? Diferentes níveis hierárquicos, né? Isso aqui a gente até comentou com vocês, né? Que isso aí, pessoal, nesse aspecto aí, a empresa tem que ter dois cuidados, né? Que ela não pode ter apenas gestores, né? Nem apenas níveis hierárquicos baixos, né? Então, ela tem que comportar todos, né? Não pode ser contemplar apenas os gestores, nem apenas os níveis hierárquicos mais baixos. Um exemplo de atitude antiética nesse caso, né,
que seria assim a situação do uso obrigatório de capacete nas obras de construção civil. Aí então tá todos os pedreiros lá, o servente de pedreiros, todos eles identificados, todinho direitinho lá com seu capacete, que é um equipamento de proteção de acidentes. E aí vai lá o sócio ou o dono da empresa, fazer uma visita lá na obra, ver como é que está o andamento. E cadê o capacete dele? Isso é atitude. Claro que sim, pessoal. Porque, veja só, se não é o uso de capacete, não é uma norma de segurança e obrigatória para todas as pessoas que entram na obra? Então, por que o gestor ou o diretor vai entrar, ou o sócio lá, vai entrar sem capacete? É um problema, né? A outra situação que nós temos aí, né? A empresa, né, realiza uma campanha e treinamento para possibilitar melhores condutas dos gestores, mas essas informações, né, ficam somente lá no nível gerencial, lá no nível de gerentes, não passa para o resto da equipe, da linha de frente. Quem é que vai estar executando? Como é que vai mudar, né? Se ele é feito o treinamento e esse gestor, ele teria a missão dele de divulgar e ele não passa para frente. Também aqui, ó, todos os agentes da cadeia de produção. Então vamos até fazer aqui embaixo, pessoal, assim, vamos imaginar aqui que eu tenha um fornecedor, né? Aí aqui eu tenho a nossa organização, não é isso? Eu tenho a nossa organização. E depois nós temos aqui a distribuição, logística e distribuição. E temos também, mais na frente, o nosso cliente, né? Perfeito? Então nós estamos aí com uma maneira bastante simplista da nossa... tá feio aquilo ali, né? Supõe aqui, né, pessoal, que isso aqui seria o nosso... Vamos ver aqui. Aqui na frente, nós vamos ter... Vou botar aqui bem direitinho, né? Que é a distribuição, né? E temos aqui o nosso cliente, certo? Temos a distribuição do nosso cliente. Então, quando nós estamos falando aqui de todos os agentes da cadeia produtiva, nós vamos estar colocando aqui, né, o fornecedor, vamos estar colocando a nossa organização internamente e vamos estar colocando também os distribuidores e tudo mais, né? Vamos ver aqui no exemplo literário, né, bem descrito para vocês, que eu coloquei aqui. Um exemplo aqui que nós temos um supermercado que busca políticas éticas em todos os agentes da cadeia produtiva, procura adquirir produtos com matéria-prima sustentável, empresas com selo verde e com companhias e com campanhas e projetos sociais, incentivar seus clientes para a postura ética e, se possível, intervém em órgãos públicos e no terceiro setor para uma solução melhor. Então veja só, né? Envolver todo mundo que possa estar da cadeia de produção. Quando a gente fala de cadeia de produção, pessoal, nós estamos saindo do fornecedor, passando pela nossa organização até lá, até o consumidor final. Agora vamos continuar aqui no nosso tema aqui, falando agora de alguns aspectos na elaboração do Código de Ética. Bom, vamos falar de alguns aspectos na elaboração, né? Estamos pensando agora em elaborar o Código de Ética, então, mas precisamos conhecer alguma coisa, né? Pessoal, na verdade é o seguinte, não pensem vocês que vou aqui colocar uma receita de bolo,
ou uma fórmula mágica, ou botar um código de ética para vocês que possa abarcar todos os tipos de organizações. Não, não vamos fazer isso, até porque todas as empresas têm suas características específicas e, então, a gente pode até dizer para vocês assim, ó, não há uma fórmula, né, pronta para dizer, né, o código de conduta ou o código de ética está aqui. Então, agora é só fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Não, não é bem assim, né? Não é bem assim. Até porque, assim, você precisa considerar qual é a missão, quais são os valores e objetivos da empresa. Bom, se você tem uma empresa que tem como missão e que tem como negócio também, objetivo a produção de, vamos dizer, embutidos, né? Ou seja, produzir linguiça, salsicha, mortadela, essas coisas assim. Então, você tem tudo vai estar relacionado com essa área de opção, com esse objetivo. Mas você pode ter outro tipo de organização que está focado mais na produção de, por exemplo, tijolos ou outra coisa mais, né? Então podemos ter muita coisa em aberto aí. E aí a gente está colocando para vocês assim que, embora a gente não tenha uma fórmula, né? Nós temos alguns aspectos que têm que ser considerados. Para poder elaborar um código de conduta dentro da organização, nós precisamos saber qual é a missão, quais são os valores e objetivos da empresa. Senão, não dá. Imagina só, né? Vou elaborar um código de conduta, e aí nossa empresa é produção vamos dizer assim, de parafuso, peça metálica, né? E aí, dentro lá da sua missão, lá dos seus objetivos, é o quê? Não ter perda de produção, né? Não perder produtos por contaminação do tipo assim, que se teria um tipo de contaminação para animais, para plantas, alguma coisa, frutas, verduras ou outra coisa mais. Não faz sentido colocar alguma coisa para quem está produzindo parafuso, colocar algum sentido dessa prazo de validade desses produtos em tempo curto. A outra questão que tem que ser levada em aspecto também é a realidade e o contexto institucional. Pessoal, tem que saber, né, qual é o contexto, né, institucional, né, porque não tem relacionado com o grupo, não tem. Os aspectos legais, qual é a legislação vigente? Por exemplo, a legislação brasileira hoje, pela CLT, a pessoa ao ser contratada, ela tem que ter a carteira assinada, né? Então, é ter esse contexto. Na comunidade externa, né, a questão lá de relacionamento tanto com o fornecedor como com clientes, né? Então, você tem que levar em consideração, inclusive, assim, dentro dessas considerações, falando lá com fornecedores ou com clientes, né, a questão de brindes, alguma coisa assim. É importante saber fazer limitações. Também levar em consideração os aspectos multiculturais, os aspectos éticos e religiosos. Como eu vou tratar com pessoas, né, em relação à sua religião? Né? E a multicultura? Multicultura, tem pessoas aí, de diversas etnias que podem até contribuir muito para a organização. E também considerar que todos, né, esses aspectos, eles são iguais, né, considerando as suas desigualdades, né? Eu preciso considerar que todos são iguais, considerando as suas desigualdades. Então, se eu estou pensando considerar aí a questão homem e mulher, então os homens têm as suas características e as mulheres também têm suas características específicas. E assim tem também com os religiosos também. Missão e valores, né? Vamos detalhando aí cada vez mais essas coisas para a gente aprofundar bem esses conhecimentos, né? A missão e os valores, né, da empresa, esses devem ser estabelecidos, né? A missão, os valores
devem ser éticos, né? E a conduta também deve buscar atender a missão, os valores e objetivos da organização. Então, nós estamos aí uma coisa entrelaçada com a outra, tá? Realidade, né, e o contexto institucional. Para que a gente possa considerar desenvolvimento e implantação, temos que considerar a realidade da instituição, né? Vamos dizer, estamos aí relativo aos aspectos, né, do porte da empresa, do histórico, da sua política interna e os segmentos de atuação. Eu tenho que levar tudo isso em consideração. Quanto aos aspectos legais, nós temos aí que o Código de Conduta deve dar tratamento, né, quanto a como seguir, como observar a legislação. Pessoal, não significa que toda a legislação eu vá concordar com ela, mas eu tenho que saber que a gente tem que ter um respeito com relação a esses aspectos legais. E isso aí depende, né? Varia de país para país, tá? Alguns aspectos que devem ser considerados na elaboração do Código de Ética. A comunidade interna, né? Pessoal, é importante que haja uma participação ativa das pessoas em todo o processo produtivo, é importante, né? No caso de pequenas empresas é possível também, o envolvimento de todos é possível, mas não vai dar certo se incluir toda a comunidade interna, né? Se você não tiver como ter acesso assim rápido nessa situação. Então nós precisamos saber que todas as pessoas precisam estar bem informadas quanto ao Código de Ética, a compreensão e as atribuições que são previstas ali também, tá? Bom, no caso de comunidade inteira, é recomendável, né, selecionar pessoas para que componham a comunidade externa para participarem de processos de criação, revisão de código de conduta. E isso tem como propósito olhares e aumentar a transparência. Essa representação pode ser pequena, mas traz muita contribuição e é relevante. Bem? Continuando aí nos nossos aspectos, né? Vamos analisar mais um aí pra gente. Multicultura. Não é assim que eu estou marcando. Estou marcando só o aqui fora. A multicultura, né? De aspectos éticos religiosos, né? Para que a gente possa ter um ambiente ético, né? E que incentive o desenvolvimento do grupo dominante, a respeito da multicultura e aos aspectos técnicos e religiosos de todos os agentes funcionários. Então, quando se estabelecer uma regra para... Não vou ficar fazendo penduricário de regras para cá e para lá. Não vou fazer uma coisa mais homogênea mesmo. E outro aspecto relevante é considerar que todas as pessoas são iguais nas suas igualdades e são desiguais também nas suas desigualdades. Aqui, pessoal, chama a atenção para vocês prestarem, verem uma coisa assim. Imagina só, você está fazendo um trabalho, vamos supor que você vai fazer um trabalho e vai utilizar aí
A tua transmissão vai ocupar, por exemplo, a tela inteira. Mas aqui nós temos o quê? Espaço, né? Esse tipo de organização com respeito à multicultura, né, e étnico e religioso, né, vai dar para a gente essa possibilidade, inclusive com incentivo, para que as pessoas possam, né, ou o grupo de pessoas possam respeitar a multicultura e aspectos éticos, religiosos e outros mais, tá? Para todos os agentes, divulgar para todos os agentes esses aspectos, tá? Então, considerando que todos são iguais e desiguais nas suas desigualdades, temos que pensar o seguinte: desde o ponto que se começa a iniciar, né, o código de ética, ou seja, a elaboração do código, o processo deve ser ético, partir-se desde o início, desde o nascimento, partir com uma postura ética, né? Nós temos aí empresas que se encontram, que contratam um consultor, isso é consultor externo, e que é condutor de determinado processo. Esse consultor, embora aparentemente neutro, né, ele busca conhecer a estrutura e a cultura da empresa, transmitir confiabilidade e ter boa relação interpessoal, em saber ouvir. Uma outra característica, né? Nós temos aí que há outras características, como conhecer bem o segmento da instituição, ter boa capacidade para reunir, centralizar e sistematizar opiniões, e por aí vai. Princípios empresariais. Professor, já falei, mas superficial. Agora nós vamos aprofundar essa questão dos princípios aí, tá? Vamos lá. Missão, valores e objetivo. Espera só, pessoal. Eu tenho que explicar para vocês o seguinte, para que não haja dúvida aí, né, confusão, né, e seja mais fácil para vocês entenderem. Aqui nós não vamos estar trabalhando técnicas para desenvolver, né, a missão, os valores e objetivos. Para vocês redigir alguma coisa. Não, aqui não é esse o foco. O foco aqui é a gente saber a importância que isso aí tem que estar dentro dos princípios éticos da empresarial. Vamos lá? Os princípios, né, são formadores da missão. Veja só, aqui você tem os princípios aqui. Formam, né, eles são sustentáculos. Os princípios são sustentáculos da missão. Também dos valores. Dos valores não, né? Valores e dos objetivos institucionais, tá certo isso? Eu estava lendo a troncha aqui, né? Então vamos lá, né? Os princípios da empresa são formadores da missão, dos valores e dos objetivos institucionais. Temos aí que o princípio, né? Que para observar esses princípios temos que ter também um outro princípio, que seria o próprio princípio da legalidade, mas isso aí é outro aspecto para a gente tratar em outro momento, tá bom?
É importante também verificar sempre se esses princípios estão sendo mantidos. Então, é importante, né, também sempre estar fazendo a verificação para ver se esses princípios estão sendo mantidos. Divulgar e afixar, né, lá no mural, né, e fazer divulgação interna, externa, né, a empresa, não significa que eles representem ações práticas empresariais, né? É fundamental que avise, né? Lá no cantinho eu coloquei lá uma gradezinha, né? Um mapinha para vocês, que está lá os princípios empresariais. Pode seguir o caminho dos valores ou da missão, e eles vão acabar chegando num ponto mais adiante, né? Com os objetivos. Então tem os princípios empresariais, que passam a parte dos princípios empresariais, a missão e os valores, desdobrando aí, e esse concentra novamente objetivos em objetivos. Então, se nós temos aí fatos, né, empresariais, fica meio complicado. Missão, valores e objetivo. Fez foi voltar. Vamos para frente. Cuidando. Os princípios empresariais, né, compõem a teoria do negócio. Veja só, que aqui esses princípios empresariais, eles é que vão compor a teoria do negócio. Qual é o meu negócio? Eu não sei, eu vou analisar aqui, né? A teoria do negócio deve ser revisada periodicamente ou sempre que a empresa precisar, né? A não ser que ela não tenha validade, né? Essa política não tenha validade. Segundo o guru aqui, né, Peter Drucker, em 1999, página 16 da sua publicação, ele colocou lá dois sinais claros que você, em teoria do negócio e da organização, não são válidos. Então, você ter alguma coisa, né, que não é válido, é melhor nem ter, tá? Porque isso aí pode confundir aí as pessoas e os clientes. Bom, vamos dar uma pausazinha aqui nesses princípios empresariais e eu volto com vocês para esclarecer um pouco mais a respeito desses princípios, tá? Com vocês, tá? É rapidinho, a gente está de volta aí com vocês, tá? Um abraço, até daqui a pouco.